dia, pessoal. Como vocês estão? Bom, estamos começando aqui mais uma manhã com CNV. Vamos lá, vou esperar a Daniela entrar. E hoje a gente vai falar sobre relações mais saudáveis com a comunicação não violenta. Será que é possível, trazermos a comunicação não violenta para a nossa vida, para que a gente torne as nossas relações mais saudáveis? Eu acredito muito nisso, e vou aguardar a Dani entrar para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, como a gente tem trazido a comunicação não violenta para a nossa vida, no sentido de transformar nossas relações com o outro e com a gente mesmo, A CNV, ela nos faz muitos convites nesse sentido. Dani, agora que apareceu para mim. Eu já te aceitei. Ah, Bom dia. hoje eu tô sem fone, porque meu fone tava dando barulho. Vê se tá bom para você, Tá sim. tá? Eu já estava falando um pouco aqui, né, Dani, que hoje o nosso tema é: será que é possível? Bom dia primeiro, né? Bom dia. E estamos com a Manhã com o CNV aqui, toda quarta-feira, e hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de termos relações mais saudáveis com a CNV. E eu estava falando aqui antes de você chegar, eu não sei se você chegou a ouvir, que eu considero muito possível. A gente tem feito muito esse movimento, né? De tornar nossas relações com o outro e com a gente mesmo mais saudáveis com a ajuda da comunicação não violenta. Nos bastidores, né, Thaís? As pessoas não sabem, né? Fora aqui do Instagram, acho que eu e a Thaís, a gente conversa praticamente o dia inteiro. A gente tá falando alguma coisa sobre as relações da gente com a gente, o quanto é importante a gente tá nesse caminho de se reconhecer, de entender sobre nós. Só um minutinho. Ô filho, abaixa aí, mano, não pode esse volume não. Então vai lá na sala, por favor. Senta lá na sala, então. Hoje eu tô aqui com a Maria Antonella, mas ela ligou o volume alto aqui do desenho, ela falou que eu tô falando muito alto. Então é isso, né? Com as nossas relações, com os nossos relacionamentos amorosos, com os filhos, no trabalho, com a gente, como isso é importante. A gente conversa muito, né, Thaís? O quanto esse caminho da CNV proporciona pra gente esse reconhecimento das relações, de como elas estão. Será que essas relações estão saudáveis ou não estão saudáveis? Será que a gente está fazendo o nosso possível para tornar saudável ou não? Será que a gente está esperando somente do outro que essa relação se torne saudável ou não? A gente está dando espaço para outra pessoa também, a gente está reconhecendo as próprias necessidades do outro, as feridas do outro. Então, são coisas que a gente conversa bastante, né? Tem uma coisa que é muito difícil, mas que é essencial para a gente ter relações mais saudáveis, não só na vida a dois, com as crianças, né? Mas no geral, que é parar de levar tudo para o lado pessoal. A gente costuma levar todas as atitudes das pessoas para o lado pessoal, achando que tem a ver com a gente, quando na verdade, na maior parte do tempo, a gente está agindo para atender as nossas próprias necessidades, né? Quando a gente recebe um não, a pessoa que nos dá um não, ela está agindo em prol das suas necessidades e a gente leva para o lado pessoal, a gente acha, essa pessoa, né, eu fiz alguma coisa, ou essa pessoa está querendo me prejudicar, ou está querendo me provocar, ou está querendo me irritar.
ou não quer contribuir comigo porque sou eu, se fosse com outra pessoa, talvez contribuísse, e a gente acaba verbalizando isso É, e causando grandes conflitos, né? Então, eu tenho tentado mentalizar isso, sabe? Tipo, não é pessoal, não é comigo. E sempre eu tentando olhar qual é a necessidade dessa pessoa, o que está por trás disso que eu não estou conseguindo me conectar. E não é fácil não, né, Dani? não, não é fácil. A gente estava conversando essa semana, né? Que isso, de uma certa maneira, acaba sendo exaustivo, né? Porque a gente não tem que pensar só na gente. Então, tá, não é sobre mim. Ok, não é sobre mim, até aí eu entendi. Mas peraí, eu ainda tenho, né, que ter aquela empatia, tem que ter aquela conexão, aquela disponibilidade emocional em tentar entender ali. Então tá, não é sobre mim, mas o que que a outra pessoa está tentando comunicar? Qual é a necessidade dessa pessoa não atendida que não tem a ver comigo, né? E aí, foi até a semana que a gente estava conversando, eu até falei para Thaís, chegar um ponto, né, de que entender assim, até onde a gente chega com isso, até onde a gente continua tentando ajudar o outro, muitas vezes o outro não quer ser ajudado, às vezes até, vamos pensar numa criança, a criança às vezes não tem competência para isso, né, para verbalizar o que ela está sentindo, para expressar suas emoções, seus sentimentos, então ela vai gritar, ela vai bater, até onde a gente consegue chegar, né? Então tá, essa criança me bateu, essa criança me mordeu, ela me xingou, ela gritou, ela quebrou alguma coisa, não foi para me provocar. Aí a gente passa para um outro ponto, né? Não foi pessoal, mas como eu consigo olhar para essa criança aqui e entender o que que ela está tentando comunicar, né? Qual a necessidade dela não estar sendo atendida? Para mim, eu vou falar, isso para mim é o mais desgastante, né? É o mais assim, nossa, é cansativo, porque a gente não. A empatia não é olhar pelo nosso olhar, né? Não é a gente olhar que, então eu acho que essa criança quer isso, ou eu acho que esse adulto quer isso. É a gente tentar olhar ali para o outro mesmo, aquilo que ele está sentindo, né? E falando. E assim, né, Dani, isso é muito cansativo, primeiro porque quando a gente entende assim, não, o que essa pessoa está fazendo não é para me atingir. Ela está tentando atender uma necessidade dela. E aí a gente até abre espaço para entender assim, por que essa pessoa está fazendo isso dessa forma. E é desgastante porque eu vejo que a gente tem que fazer dois movimentos. Por que essa pessoa está fazendo isso dessa forma? O que ela está precisando? E do outro lado, um movimento muito que a gente tem que fazer é por que isso está me impactando? Por que está doendo em mim? Por que isso está me É, afetando? Né? Qual é a minha necessidade aqui? Porque se o que o outro faz não é pessoal, é para atender uma necessidade dele, mas por que está me afetando? Qual que é a minha necessidade ferida aqui, que não está sendo atendida? Então, é um movimento desgastante porque é sempre uma constante de olhar para o outro e olhar para a gente. Né? Por que o que essa criança está isso. fazendo está me irritando tanto? Qual que é a minha necessidade aqui? E como que a gente vai aqui negociar para que eu olhe para essa criança, mas eu olhe para mim também, né? Também não se esquecer E na de nenhum dores, dos por dois lados, exemplo, né? é desgastante porque às vezes a gente ouve coisas, críticas, por exemplo, e a gente sabe que os julgamentos, as críticas dizem mais sobre o outro do que sobre nós, mas quando nos afeta, a gente precisa olhar. Porque se nos afetou, a gente está reconhecendo ali, no que aquela pessoa falou, algo que dói em nós também. O E jeito que a assim, pessoa falou, né, Laís? Também é desgastante porque dói, dói. né? Dói Exatamente. na gente. Dói, faz a gente relembrar de feridas, né, que nós já vivemos, às vezes outros relacionamentos, às vezes com os nossos pais, relacionamentos de amizade, às vezes até com o professor, né? Professor, professora, alguma vivência ali na escola entre amigos. Então, tudo que a gente hoje tem aqui, aí a gente foi abafando, né? Foi jogando ali para debaixo do tapete, ou melhor, a gente não tinha consciência e não ensinaram isso para nós, e que isso que é importante.
O nosso papel como educador, como pais, é a gente oferecer essa oportunidade para as crianças e a gente aqui tá constantemente se curando nas nossas relações adultas. Porque ali quando a gente era criança e era adolescente, nós não tivemos, ninguém apresentou isso pra gente. Então a gente só foi colocando, alguém falou aquilo pra mim e me magoou. Alguém usou esse tom de voz, me machucou. Alguém usou um rótulo comigo, feriu um valor. E aí isso foi, agora a gente como tá aqui adulto, ou a gente continua reproduzindo e ou só se magoando, ou a gente para e fala, bom, agora é hora de olhar. Eu tenho que olhar para isso, eu tenho Sem que olhar para contar o outro, olhar para mim, as não carregar. crenças que a gente foi construindo, né? Sem contar as crenças que a gente foi construindo em cima disso, do que a gente foi ouvindo, né? Aí a pessoa fala alguma coisa, faz assim na crença, plim, plim. É isso mesmo, você é isso. Ah lá, você escutou você, a sua infância inteira que você era isso. Pim. Então, às vezes, a pessoa não tá falando isso pra ofender a gente, pessoal, né? Não é nada pessoal. Mas ela falou ali, é um julgamento, provavelmente é um julgamento dela mesma também, porque vivemos né? A gente vivenciou ali na mesma época, então essa pessoa também escutou, então é uma forma que ela aprendeu a ficar jogando, né, as palavras em cima do outro. Só que aí desperta na gente, né? Ai, essa crença, eu sou isso mesmo. Realmente, essa pessoa tem razão, eu sou péssima, né? Eu estava lendo hoje, até ia fazer um post sobre isso, a diferença entre não dar certo ali naquele momento alguma coisa, ou eu ser errada, né? Então, assim, eu não sou errado, né? Não é que eu não sirvo, que eu não... Aquele momento não deu certo alguma coisa, mas as cães trazendo pra gente ali de uma forma generalizada, tá vendo? Eu realmente sou isso daí. Aí a gente leva pro pessoal. Aí a gente fica magoada, a gente... Ou aí entra, né? Se é uma pessoa reativa, ela desconta de novo naquela pessoa, aí entra uma discussão. Ou se é uma pessoa que fica quieta, né? O Jaiminho, vai guardar pra si e vai ficar só ali magoando. Então, o que a gente traz muito da comunicação não violenta... Oi, filha. É sobre isso, é a gente identificar isso e conseguir expressar pra gente e pro outro aquilo, né? Oi, filha. É um movimento de Puro. empatia e de autoempatia e de compaixão e de autocompaixão, né? É a gente se lembrar que todos nós a gente está fazendo o melhor Oi, filha. possível, com os Isso recursos aqui que é a pão gente puro? tem, com a consciência que a gente tem. E é muito importante a gente entender que compreender o outro, Pra mim tá que travado a aqui. empatia do outro, não significa que a gente precisa concordar com o outro, né? A gente e todo esse movimento não é um movimento fácil. Então eu tenho feito muito isso, sabe? Quando eu me magoo com algo que a gente eu faço ser mais qual que é a minha crença por Oi, trás filha. disso. Por que eu estou me magoando? Porque o que o outro diz sobre nós é muito sobre ele, mas se dói na gente, a gente precisa olhar, né, Dani? E se o que a gente quer é construir relações mais saudáveis, é a gente tirar o foco do outro e olhar para dentro da gente, né? E assim, eu tenho feito bastante esse exercício de me oferecer empatia mesmo, mas sempre de pensar por que que isso impactou em mim? O que que eu preciso cuidar? Né? E é porque a gente não costuma fazer isso. A gente tem um padrão de comunicação que é muito de falar, por que que essa pessoa está me falando isso? Né? Que absurdo! Com que direito? Por que, né? E assim, por que que ela está me magoando? Não fiz nada. Tô aqui quieto no meu canto. É, então, não é um exercício fácil, mas eu vejo que se a gente está disponível para isso, a gente consegue olhar para assim, olhar para a criança com mais compaixão, com mais entendimento, com mais empatia, olhar na nossa relação a dois, né? Olhar para o nosso marido, parceiro, esposa, também com mais compaixão, né? Olhar para a história da pessoa, olhar para a nossa história.
e buscar ali compreensão mesmo, porque a comunicação não violenta, ela é sobre isso, né? Conexão e empatia. Então, para a gente empatizar, a gente precisa estar num lugar ali de buscar compreender, né? O outro é a gente mesmo. E compreender, a gente não necessariamente a gente está precisando concordar com o outro, né, Thaís? A gente compreende o ponto de vista, porque a gente tem ali, como você falou, a compaixão, a empatia, a conexão. A gente está entendendo que aquela pessoa também tem uma história, também tem as suas crenças. Só que a gente não precisa concordar necessariamente com aquilo que a pessoa está falando, né? Então, se uma pessoa fala pra gente, uma criança, um adulto, fala algo que nos magoa, que desperta uma crença, desperta um gatilho ali de algo que não fez bem pra gente, é a gente entender assim, bom, essa pessoa fez isso, né? Todos os processos que a gente falou. Mas eu não concordo com o que essa pessoa falou. Eu tô escutando, realmente. Eu tô compreendendo o ponto de vista daquela pessoa, entendendo que ela também tem uma mágoa, tem uma ferida. Mas não diz sobre mim, né? Então eu não tenho que concordar. Eu não preciso concordar exatamente. Ah, então só porque aquela pessoa falou é verdadeiro? Então aquela pessoa eu tenho que ter compaixão e eu tenho que aceitar aquilo que aquela pessoa falou pra mim. Eu tenho que aceitar toda a mágoa, eu tenho que aceitar as palavras, eu tenho que aceitar o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Não, não necessariamente, né? A comunicação não violenta não traz pra gente a gente ficar ser assim um Buda, né? Que a gente vai aceitar tudo que as outras pessoas falam e fazem. Não é sobre isso, é sobre identificar o que está dentro da gente e ter relações mais saudáveis, como a gente está trazendo aqui hoje, né, Thaís? E isso é muito importante, né, Dani? Porque quando a gente invoca, né, a empatia para olhar para a necessidade do outro, para compreender, a gente faz um movimento que na educação respeitosa e consciente a gente fala muito, que é o da conexão, né? Primeiro a gente se conecta para depois a gente resolver, para depois a gente buscar soluções. E a comunicação não violenta, ela traz isso muito presente, né? No momento ali da raiva, do estresse, do descontrole emocional, a gente não consegue resolver nada. Porque a gente não consegue se ouvir e não consegue ouvir o outro. O que a gente faz é só querer ter razão. É querer só provar nosso ponto de vista para o outro, né? Então, é muito importante esse exercício de quando eu paro para ouvir, quando eu me silencio e paro para ouvir, eu consigo me conectar. E a gente anda num mundo muito desconectado, né? Muito, muito corrido, muita função do relógio, muito tela, celular, muita coisa que faz a gente se desconectar, tanto da gente quanto do outro, né? Eu acho que as E pessoas assim, estão cada vez menos tendo diálogo em casa, né? é, e assim, é engraçado, Dani, que a gente está num mundo que as redes sociais estão dominando e a gente vê tanto falar sobre empatia. Nossa, eu vejo tantos posts falando sobre empatia, sobre conexão e sobre compreender o outro. Só que a gente vê muito pouco disso. Ao mesmo tempo que as pessoas estão falando em empatia, a gente vê aí julgamentos, cancelamentos, críticas por qualquer coisa. Porque levam tudo Né? pro Então, pessoal, né? As pessoas levam pro exatamente. pessoal e aí acham que aquela pessoa que tá falando aquilo tá ofendendo ela. Ah, então essa pessoa falou isso, me ofendeu. Pegou uma crença, pegou um valor meu, ela me ofendeu, eu vou cancelar essa pessoa. Só olham para isso, né? Só estão olhando muitas pessoas, né? Não todas, né? Não posso generalizar. E assim, você falou uma coisa interessante aí, um valor. Eu acho que as pessoas estão muito distantes, elas desconhecem os seus valores. Elas não param para pensar, peraí, o que é importante para mim? Né? Que é um outro movimento também que a CNV nos traz muito fortes, de compreender, né, o que é importante para mim, o que eu estou desejando aqui, o que eu preciso e o que é importante para o outro. E aí vamos negociar, vamos tornar a nossa relação mais sustentável por meio dos acordos,
né, ali dos combinados, de olhar para os dois lados, sem querer provar o meu ponto de vista e que seja tudo do meu jeito, que a minha verdade seja absoluta e vice-versa, né? Eu acho que Um as pessoas exercício. não sabem do que elas precisam. Elas não sabem das suas necessidades. Quando a gente pergunta para o outro sobre sentimentos e necessidades, poucas Não pessoas sabe. sabem. Nosso repertório, principalmente de sentimentos, é Ah, muito é? Vou limitado. pegar. A gente sabe ali os básicos. Estou triste, estou alegre, estou chateado, estou com medo, estou com raiva e pronto. Mas não sabe nem como lidar com isso, né? Sabe que tem ali, sabe que existe às vezes até, né? Mas não sabe nem às vezes assim, ah, será que eu tô realmente sentindo isso ou não, né? Não sabe muitas vezes. E Sabe a que tem a pessoa raiva, sabe? Não sabe diferenciar entre raiva e tristeza, não sabe se tá com raiva, não sabe se tá triste. e assim, não sabe também o que é importante, o que eu preciso aqui nesse momento, o que é importante para mim aqui nessa relação, o que é importante para mim aqui nessa situação. A gente não sabe muitas vezes, a gente só quer ter a razão, ter a palavra final, É, né? é isso E isso mesmo. dificulta muito que a gente tenha relações saudáveis, relações sustentáveis. Né? Não dá Porque pra ter, fica né? ali no Põe, dia amor, de não cada pode um colocar lá. provar o seu ponto de vista e de Posso cada um levar? falar assim, ah, essa pessoa está querendo me atingir. Então, a conexão, ela não tem acontecido, né? E, para mim, na minha vida, a comunicação não violenta, ela tem sido muito importante, porque ela me convida o tempo todo a fazer esse movimento. Mesmo quando eu estou ouvindo ali, estou, não sei, numa conversa com meu marido e ele está me falando algo que eu estou vendo que está me doendo, eu faço esse exercício, sabe? Eu faço, por que que isso está me doendo? Por que que isso está. Isso não é verdade que ele está dizendo, eu não concordo, mas por que que está me doendo? Por que que está me incomodando? Porque se não incomoda, tá tudo bem. Mas quando incomoda, a gente precisa olhar. É. Entender, isso não é pessoal, ele está me dizendo ali de uma crença dele, de algo que ele acredita, do ponto de vista dele, mas se está doendo em mim, por que está doendo em mim? O que é importante para mim que está sendo ferido agora? Né? E a gente não faz esse movimento, a gente faz esse movimento. Se a pessoa está fazendo isso, por que ele está falando isso? Por que que ele quer me magoar? Por que que ele está me irritando? Por que que ele está me ferindo? Ou às vezes a gente pensa, ele sabe que isso é um problema para mim e tá falando isso para quê? Só para me magoar? Só para me irritar, para me humilhar, para me chatear, né? É o primeiro E aí pensamento, né? começam os grandes conflitos, né? Que depois não chega em lugar nenhum porque fica cada um querendo provar o seu ponto. Aí tem a desconexão. Aí total desconexão, né? A gente tava falando da conexão, desconecta completamente, completamente. E assim, né, Dani, importante também nisso tudo, para a gente, pro bem das nossas relações, é a gente saber ouvir. A gente tem muita dificuldade de ouvir a criança, muita dificuldade de ouvir nossos pais, muita dificuldade de ouvir nossos parceiros. E a gente está ali sempre, a impressão que eu tenho é que a gente está sempre na defensiva, uma luta constante, né? É, eu vejo essa questão da defensiva uma questão muito da nossa própria infância, né? A gente, como a gente sofreu muita punição, retaliação, apanhou, amor, é que ela tá sem camiseta, apanhou tudo, então tudo que a gente ia expressar, falar, a gente sofria, né? Então, com medo, julgamento, vem tudo ali. E aí a gente foi, ó, se calando, né? A gente foi se calando, ficando quieto. E aí a gente continua reproduzindo isso, né? A gente continua, não, não quero me expressar, não quero expressar, não quero falar, eu vou me fechando e fazer, e tirando, né, essa ponte ali com a outra pessoa, né? E outra coisa, Dani, além disso, tem um outro problema, o falar sem pensar.
né? Antes da gente começar a falar, a gente precisa pensar um pouco, qual que é a minha intenção aqui? O que que eu vou falar, Uhum. né? O que que eu quero, onde eu quero chegar com essa fala? Porque muitas vezes, se é uma fala só com a intenção de ferir, de se vingar, Uhum. será que eu preciso mesmo falar sobre isso? Será que isso vai trazer algum bem para minha relação? Nenhuma, né? Nenhum bem. Então, assim, a gente pensar um pouco mais para falar também qual é a intenção Qual você aqui quer, nesse filha? momento, né, de interação com o outro. Thaís, pode falando, peraí, só um minutinho aqui. O que Qual está que era, dentro filha? de mim que eu preciso expor para o outro? Será que isso é mesmo necessário? E aí a gente escolhe como agir através da consciência, né? Uhum. E eu já citei várias vezes no livro do Marshall que ele fala isso. Ele tá ali, o filho pede uma coisa para ele, faz um pedido, que é ir numa festa, não lembro o que que é, e ele fica pensando e o filho fica apressando ele. E aí ele fala isso, né? Fala, gente, na pressa, a gente fala sem pensar, a gente não compreende a nossa intenção, a gente fala só para dar uma resposta. E aí ele fala isso para o filho dele: se você me permitir pensar um pouco, eu posso te dar uma resposta mais respeitosa, mais coerente com o que eu desejo agir com você. Se você continuar me apressando, você não vai gostar da resposta que eu vou te dar. Porque eu vou ser grosseiro, eu vou ser Exatamente. agressivo, né? Eu vou responder com tudo que está aqui dentro de mim nesse momento e que não tem a ver com você. E parece, falando disso, parece que assim, a gente não sabe. Então, se alguém ofende a gente, não, eu tenho que responder isso aqui agora, eu não vou ficar quieto de jeito nenhum. Ou se a criança teve algum comportamento desafiador. Não, eu tenho que pôr limite nessa criança. Quem essa criança pensa que é para falar assim comigo? Mas se a gente falar, olha, eu tô nervosa, eu tô com raiva, né? Eu não sei o que eu tô sentindo, eu preciso elaborar um pouquinho mais isso daqui, vou vir te dar a resposta. Tá tudo bem fazer isso, né? Senão a gente vai responder com raiva, com pressa, e vai ter esse tipo de resposta. Como o Marshall É porque explicou, né? senão a gente vai perder a oportunidade, né, Dani? Se eu É, perder essa oportunidade aqui, amor, eu vou ser prejudicado, porque eu quero vencer então não esse aperta, jogo, filho. né? Eu quero ser em cima da situação. Já tá, filho. Então, isso Opa, Thaís. Isso torna muito difícil, né? Porque a gente fica nesse jogo de querer ganhar sempre. E para a gente ter relações saudáveis, a gente precisa entrar num jogo que todo mundo sai ganhando, né? Porque é um jogo ali de ter mais clareza sobre a gente e sobre o outro, de respeito com a gente e com o outro, né? Então, eu Respeitar os acho que valores. É isso. sim. E fazer essa busca, né, Dani, de autoconhecimento, né? Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Quais são as minhas crenças? Como que eu posso ressignificar isso para ter relações mais saudáveis em todos os aspectos da vida da gente? É um caminho, né? Em É um todos. processo contínuo que não acaba nunca, né? Porque a É gente é isso tão mesmo. Não, complexo. não acaba nunca. E a gente vai se relacionar sempre com alguém, né, Thaís? Mesmo que a gente não tenha ninguém ao nosso redor, a gente tem a gente mesmo, né? A gente vai se relacionar com a gente. Então, é constante isso. Não é algo assim que vai fazer e aí vai parar, não vai fazer mais, não precisa mais. Ah, eu vou aprender isso daqui, mas amanhã eu vou me relacionar com outra pessoa, vai ser diferente. Não, todas as pessoas têm suas crenças, os seus valores, a sua forma de que recebeu sua criação. Então a gente está sempre se relacionando com pessoas diferentes. Então, se a gente não aprende pra gente, aí fica muito fácil, né? E eu já escutei pessoas falando assim, ah, eu gosto muito de me relacionar só com cachorro, né? Com animal. Mas é porque o animal não tem essa questão, né? Então, se a gente fala assim, eu vou me relacionar só com esse tipo de pessoa, ou então só, vou ver aqui no meio dos animais,
não vou ter mesmo relação com ninguém. É só assim, de conversar, de ter um diálogo. Não existe isso, né? Não tem como. Então a gente tem que estar praticando diariamente, sempre, a nossa autoeducação, a autopercepção, olhar para as nossas necessidades e a partir disso a gente começar a falar e ter esse diálogo com as outras pessoas, né? Sim, falar com mais clareza, fazer pedidos mais claros. Entender que quando a gente fala, a gente precisa falar da gente, sobre nós para o outro, e não apontando o dedo para o outro. Né? Fala daquilo que te incomoda, por que que te incomoda e do que você precisa, né? E qual que é a colaboração que você precisa para que, né, para o seu bem-estar, como que o outro entenda, como que o outro pode te ajudar, porque todos nós temos as nossas limitações, né, Dani? E aí, como a gente quer manter nossa aula mais curta, só para finalizar, Isso. gente, respondendo a pergunta, é possível ter relações mais saudáveis com a CNV? Sim, é possível, né? Porque a CNV ela nos traz para esse momento de, para esse espaço de conexão com a gente mesmo e com o outro, né? A prática nos leva a isso. Ela nos traz A a prática. essa compreensão de que não é pessoal, né, que o outro nos diz é mais sobre ele do que sobre nós, e que se isso nos incomoda, a gente precisa olhar, porque talvez esteja ali dentro da gente um pouquinho daquilo que aquela pessoa está falando. Então a gente precisa cuidar disso, e essa é uma responsabilidade nossa, né? Então, assim, eu vejo que é muito possível a gente ter relações mais saudáveis com a ajuda da CNV, porque é sobre oferecer empatia para o outro e para a gente, sobre oferecer compaixão para o outro e para a gente, e fazer esse contato genuíno do que importa para mim, né? O que é importante aqui nessa relação? O que é importante nessa situação? Né? O que eu posso fazer e o que eu posso pedir para o outro com clareza para que ambos sejam atendidos, para que a gente possa negociar para um bem-estar comum. Porque se eu ganho, o outro também ganha. Né? Exatamente. Finalizou muito, muito bem, Thaís. Não tem nem que acrescentar. É isso, gente. Toda quarta-feira eu e a Thaís estaremos aqui A nossa trazendo. intenção, né, Dani? Não entendi. Reconhecer sempre a nossa intenção. Se eu estou indo para uma conversa, seja com meu marido, seja com um amigo, seja com aquela criança, para resolver algo, qual que é a minha intenção? Porque se a sua intenção for, eu quero ter razão, eu quero provar meu ponto de vista, eu quero sair ganhando, para e repensa. Elabora melhor. Exatamente. É isso mesmo. Então é isso, Thaís. Toda quarta a gente aqui, manhãs com a CNV, 9 horas, trazendo todos os assuntos que a gente traz a visão da CNV para todos os assuntos assim do nosso dia a dia, dos relacionamentos em si, seja com os filhos, com os pais, com o próprio, né, com a gente mesmo, relacionamento amoroso também. Mais algum recado, Thaís? Se alguém quiser fazer alguma Só pergunta. lembrando que no nosso link da bio tem o áudio curso CNV para casais e também o CNV para pais e filhos. Para quem quiser começar a praticar, né, a CNV, lá nós temos exercícios práticos, simples, relacionados a vivências do nosso dia a dia, que a gente compartilha com vocês e vai orientando e guiando para que a CNV seja assim uma realidade na nossa vida, né? Exatamente. Opa, vai entrar. Então é isso, né, Dani? Obrigada por estar aqui comigo, por estarmos juntos nesse projeto. Entrou uma Estamos ligação. aqui todas as quartas às 9. Um ótimo dia para você, para as meninas. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. A Dani travou aqui para mim, não sei se travou para vocês ou se fui eu que travei. Mas conta aí quem ainda está aqui, fez sentido para vocês isso que a gente trouxe? Você conseguiu me ouvir, Travou Dani? aqui, entrou uma ligação. Ah,
Não, não. Travou, entrou uma ligação aqui, eu fui desligar. Ah, tá. Eu estou me despedindo, agradecendo todo mundo que esteve aqui, agradeci você pela nossa parceria, por estarmos aqui todas as quartas às 9. Semana que vem estamos de volta. Gente, se vocês quiserem sugerir algum assunto, manda no direct meu ou da Dani, tá? Que a gente programa e Isso, traz para você. Porque o nosso maior objetivo é tornar a CNV possível na vida de todo mundo. Tá bom? Dani, exatamente. um ótimo dia para você, para as Beijo, meninas. gente. Obrigada Beijo, para que é vocês Luciana. também. Beijo, bom dia para todo mundo. Beijo, gente. A Bom live vai dia, ficar até mais. salva, tá? O perfil da Thaís. Isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. Bom próxima. dia, gente. Obrigada. Obrigada.